know it all. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. Uma vida de lutas e escrita. Em 1818, Karl Marx nasce em Trier, na Renânia. Seu pai é um advogado liberal, judeu e convertido ao protestantismo. Em 1835 a 1841, estuda Direito e Filosofia. Defende sua tese sobre Demócrito e Epicuro. Faz parte dos hegelianos de esquerda. Em 1842, torna-se diretor da Gazeta Renana, em Colônia. Em 1843, casa-se com Jane von Westphalen, com quem terá 3 filhas. Em 1854 até 1855, muda-se para Paris, conhece os grupos socialistas, em meio aos quais encontra Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin, e torna-se amigo de Friedrich Engels, com quem publica A Sagrada Família. Em 1845 a 1848, Marx é expulso de Paris e parte para Bruxelas, onde participa da Liga dos Comunistas, redige com Engels a ideologia alemã e o Manifesto do Partido Comunista. De 1848 a 1863, instala-se em Colônia. Em 1848, de onde também será expulso no ano seguinte, parte para Londres em condições materiais bastante precárias, tendo como renda apenas o que recebe por seus artigos na imprensa e as ajudas de Engels. Adoece com frequência, publica em 1849 Trabalho Assalariado do Capital e em 1852 o 18 Diplomário de Luiz Bonaparte. Passa grande parte do seu tempo na biblioteca do museu, onde estuda física dos opúsculos. Em 1864, participa da criação da primeira Internacional dos Trabalhadores, redigindo seus estatutos. Em 1867, publica o livro Prêmio de O Capital. De 1869 a 1882, desavenças no âmbito da Internacional com Bakunin, redige A Guerra Civil na França e crítica do programa de Gotham. Viaja para a Suíça e para a França. Em 1883, Marx morre no dia 14 de março. Em 85, Engels cuida da publicação do livro segundo de O Capital. Em 1894, Engels publica o livro terceiro de O Capital. Isso é uma breve linha do tempo do Dicionário de Ciências Humanas, do François Dolce. Enfim, o que mais do Marx? Acho que deixar claro que o foco do Marx, nenhuma obra ele enfoca a educação, ela acaba sendo um dano colateral das suas explicações e da sua proposta de revolução, por assim dizer, e falar da dificuldade de separar os pensamentos e os textos de Marx e Engels, porque em determinado período da história os dois se juntam e os dois não se desgrudam mais, assim, publicam várias coisas em conjunto, E, inclusive, isso é ressaltado em 2 apostilas que a gente tem, uma de Introdução à Sociologia e a de Fundamentos da Educação. Aparece lá, assim como aparece também no Dicionário de Filosofia do Hilton Japiaçu. Então, é um ponto comum, assim, a dificuldade de separar a obra dos dois. Acho que era isso, assim, uma introdução bem de leve da vida do Marx. Vai abordar? Eu vou falar sobre o pensamento pedagógico socialista, que ele formou-se no seio do movimento popular pela democratização do ensino. A esse movimento se associam alguns intelectuais comprometidos com essa causa popular e com a transformação social. Esse pensamento opõe-se à concepção burguesa da educação, propondo uma educação igual para todos. As ideias socialistas na educação não são recentes, todavia, por não atenderem aos interesses dominantes, têm sido muitas vezes relegado a um plano inferior. Há quem diga que a República de Platão já seria a manifestação do comunismo utópico. Platão ligava a educação à política, mas foi só o inglês Thomas More quem fez decididamente a crítica da sociedade egoísta e propôs em seu livro A Utopia
a abolição da propriedade, a redução da jornada de trabalho, a educação laica e a coeducação. Daí, inspirado em Rousseau, o francês Glauco Babeuf educou seus próprios filhos e formou alguns princípios da pedagogia socialista. Entre eles, reclamava uma escola pública de tipo único para todos. Daí depois tem o Vladimir Lenin, que ele foi o único que conseguiu colocar em prática, porque ele foi o único que teve um governo dele. E daí ele acreditava que a educação deveria desempenhar papel importante na construção de uma sociedade, e que mesmo a educação burguesa era melhor que a ignorância. Daí Lenin defendeu a anulação da obrigatoriedade de um idioma do Estado, o ensino geral e politécnico gratuito e obrigatório até os 16 anos, a distribuição gratuita de alimentos, roupa e material escolar para os alunos, a transmissão da instrução pública aos organismos democráticos da administração autônoma local. Daí teve Pistrak, um dos primeiros educadores da Revolução Russa, parafraseando Lenin, que dizia não existir prática revolucionária sem teoria revolucionária. Afirma que sem teoria pedagógica revolucionária não poderá haver prática pedagógica revolucionária. Ele atribuía ao professor um papel de militante ativo. Dos alunos esperava que trabalhassem coletivamente e se organizassem autonomamente. Auto-organização e trabalho coletivo para superar o autoritarismo professoral da escola burguesa. Daí teve o Gramsci também, o Vygotsky e o Bakunin, que propõem a luta contra o elitismo educacional da sociedade burguesa, que é imoral. Francisco Ferrer Guardia, seguidor de Bakunin, defendia uma educação racional, opôs a concepção mística, sobrenatural, laica, integral e científica, baseada em 4 princípios. São esses: da ciência e da razão, do desenvolvimento harmônico da inteligência e da vontade, da moral e do físico, do exemplo e da solidariedade, da adaptação do método e da idade dos educadores. Daí teve o Marx, que é o que a gente vai abordar agora. Os princípios de uma educação pública socialista foram enunciados por Marx e Engels. Eles nunca realizaram uma análise sistemática da escola e da educação. Suas ideias a respeito encontram-se disseminadas ao longo de vários de seus trabalhos. A problemática educativa foi colocada de modo ocasional, fragmentado, mas sempre no contexto da crítica das relações sociais e das linhas mestras de sua modificação. É mais ou menos isso. Marx começou uma investigação no modo de produção, que era a forma com que as pessoas trabalhavam. Logo ele pensou em mudar isso. Pensou que deveria ter uma revolução, mas uma revolução no sentido de mudanças globais. Porque as pessoas, naquele período, no século XIX, elas apenas trabalhavam, não tinha nenhuma informação, nenhum mínimo grau de estudo, que era conhecido como monofatura, que era o período em que acontece a apropriação do saber por parte dos trabalhadores. Pode dizer que teoricamente ele teria que Marx e Engels teriam que ter um projeto de educação, um projeto de formação dos trabalhadores que conciliasse as duas coisas, com educação e ao mesmo tempo trabalho. Não que naquela época não tivesse, né? Tinha muito poucos casos que os trabalhadores eles estudavam. Só que tem relatos da época que essas eram casas que ofereciam educação. Tem relatos que os professores, ditos professores, que passavam conhecimento para os trabalhadores que eles tinham dificuldade de escrever o próprio nome deles, dos ditos professores. Aí veio a questão que a Marci colocou sobre o Estado, o certificado. É verdade. A parte da ideologia, né, da educação, na parte da ideologia de Marx aplicada no sistema educacional existente hoje, mais presente do que nunca a questão ideológica continua muito presente na educação e também fora dela. E não é demais questionar, né, gente, porque é possível haver educação sem ideologia ou a simples expressão desse desejo já é
A simples expressão desse desejo já é reveladora de um lugar de onde se vê e pensa o mundo. O esmorecimento, aliás, de um mundo marcado por ideologias acabou afetando uma instituição que sempre esteve intimamente ligada ao debate ideológico, a escola no caso, né, Rafael? Que é a tua parte... Temos essa ideia de ideologia dominante muito claramente em Karl Marx e em alguns autores marxistas. Para Marx, a ideia de um falseamento da realidade por parte das classes dominantes, que ao impor seus valores, buscam fazer com que sejam vistos como únicos e legítimos. Para medir os efeitos da educação na vida das pessoas e no funcionamento da sociedade, os anos de reforma do Estado democrático foram ricos na proliferação de sistemas de avaliação de escolas, professores e estudantes. A escola e o Estado, o problema é que se a escola não está sob a tutela do Estado, a sociedade não reconhece, pois não há um certificado, que é essa parte que tu levantaste, né, Rafael? Só que tu falou ali a questão sobre a questão do certificado, teve nessa época que teve a discussão sobre, teoricamente, desenvolver um modelo de educação. Teve autores que disseram na época que teoricamente defendiam um modelo de educação da religião, que eles acreditavam que os homens nascem ruins e depois que, teoricamente, participam de uma religião se tornam bons. Foi falado até, no caso, tirar a escola, só aprender através da religião. Então, a escola não apenas produz o conhecimento, mas também o certificado. Se tu não está inserido numa escola que vai te dar o certificado, para que tu vai estar estudando lá se tu não vai ter o certificado do Estado? Essa escola tem que ser reconhecida pelo Estado, é isso? Tem que ser reconhecida pelo Estado, porque senão não haverá o certificado. Né? Sim, e sem o certificado não consegue ingressar na sociedade, na faculdade e assim por diante. Eles não levam muito em conta o conhecimento, né? Eles querem mais o papel, aquilo que muda. Exatamente, é isso aí que... A qualidade eles não levam em conta. E é exatamente essa a proposta da ideologia que está presente, existente de Karl Marx, que está existente hoje no que está acontecendo. É possível ver contra-ideologias também em relação ao Estado, que é a parte da escola, que a gente havia falado, a escola da Ponte, que é no Rio Grande do Sul, né, Portugal, mas aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, também existe a escola, não lembro agora, me falhou a memória. Bom, né, enfim. Mas o formato dela é diferente da escola. O formato da escola no Rio Grande do Sul, temos a gestão democrática do ensino público, que tem dado certo em muitos momentos, assim, ó, a sociedade, a comunidade é que faz com que administre essa escola e que os alunos em si, eles tenham uma educação diferente, sem esse certificado, sem essa ideologia toda. Por isso existe essa contra-ideologia ao Estado. Acho que é importante a gente lembrar que o Marx ele faz essa negação, né, essa contranegação, essa crítica ao sistema durante todo o tempo da sua vida, assim. O próprio materialismo dialético, né, em função da natureza, dele estar, da visão dele ser diferente do idealismo, mas a questão do ser, né, do que é palpável, assim. Mas dentro da dialética que ele vai buscar lá, tanto ele, Marx, quanto Engels, eles trazem essa questão da negação, da crítica o tempo inteiro, né? A dialética de ver as coisas de várias formas, de vários ângulos, né? De pensar, do diálogo, né? E uma questão importante que ele dizia, né? Que o diálogo não pode acontecer entre os mesmos, né? A dialética vai acontecer entre os diferentes, né? Então, entre o burguês e o proletariado, entre, né, o filho do nobre e o que trabalha lá na fábrica, como a gente estava falando antes, né? A questão do próprio trabalho infantil e tudo, né? E essa crítica toda que ele faz ao sistema capitalista, né, dentro desse materialismo dialético, ele traz coisas que hoje são atuais, né? Reflete e são atuais dentro desse sistema que a gente vive, né?
Então, por isso que às vezes no início, quando tu começa a estudar Marx, tu começa a pensar, mas ele está defendendo isso ou ele está, né? Porque ele traz essas coisas à tona, né? E aí isso é crítica ou isso é defesa, né? Mas ele levanta essas questões todas. Se pensa sobre isso. E por isso ele que defende ou só crítica. Isso. E aí o materialismo dialético vai fundamentar o socialismo, né? E o comunismo no primeiro momento, depois o socialismo. E é usado o marxismo para esses sistemas diferentes do que é o sistema capitalista, né? Para fundamentar. Então a própria questão da educação, ele acaba fomentando e teorizando os próximos pensadores que vão pensar na educação como Mas ele pensava num modelo de educação, apenas pensava que tinha que mudar. Ele não propôs um modelo de educação. Não. Mas em verdade, se tu me permite, nós temos aqui um ponto de dificuldade no trabalho, que é o seguinte: Marx ele nunca se aprofunda e não escreve sobre a temática educação. Ele escreve nas obras, por exemplo, O Capital, com uma crítica ao sistema capitalista da época. Para que a gente possa buscar Marx na educação, primeiro a gente tem que compreender o cenário fenomênico que se vivia, né, com a preocupação da mão de obra industrial, né, pegar fragmentos de textos que ele e Engels produziram, né, para a gente buscar a ideia que ele queria transmitir. Só que ninguém chega a um consenso do que realmente ele queria, se ele era a favor ou não da educação. Através das leituras, né, que a gente fez pro trabalho, né, Marx nunca esquematizou um modelo de escola, assim, efetivamente, disse, isso é a escola que eu quero, esquematizou. Mas através de alguns trechos dá para pegar algumas coisas, assim, tipo, educação básica gratuita, né, e por educação básica seria o equivalente ao nosso ensino fundamental e médio. Ele diz que a educação superior deveria ser privada, assim, privada no sentido que a pessoa paga para ter, o Estado não tem obrigatoriedade de dar. Né? E essa educação básica gratuita será parcialmente paga com o trabalho manual do aluno, né? A ideia de aliar trabalho e estudo, né? O trabalho faz parte do estudo. Ele fala de uma certa experimentação, né? Em vários ofícios até achar um que combina com a sua inclinação, né?